aparecendo aí, pessoal? Sim, Ótimo. Então, deixa eu colocar ele aqui de uma forma que fique mais visível, né? Estamos aqui no Brat. Apareceu legal aí? Beleza, né? Vamos lá. sim, tá ok. A gente vai trabalhar aqui em cima desse material e vamos começar com aquele vídeo, né? Esse vídeo ficou muito interessante porque apareceram algumas coisas. Vamos repeti-lo aqui, só para. Até Coloque aí, no modo de apresentação de slide, Florenilson, não está a tela inteira ainda. mas esse aqui não tá, Nilton, é porque esse vídeo aí ele é assim mesmo. Não, não é o vídeo, é a tela de apresentação, ela não está inteira na Ah, tela. Você não? não seleciona. Não, Não, Eu vi aqui, peraí, só um pouquinho. É porque aqui para mim tá. Não tá aí para vocês, não? não. Embaixo tem um íconezinho ali, se você clicar em É, eu cima, ele sei, muda. Espera só um pouquinho. É isso? Não, Ué, não. Aperta F5, Florenilson. não apareceu ainda para vocês aí, não. não. Vamos lá. F5. Apareceu outro slide. Não, mas é porque vai pro outro aqui. Ah, agora sim. Deu agora? Pronto aí, Agora Nilton. sim. É, não Bota. está a tela inteira, mas dá para assistir. Mas é que Não, não mas está a pera aí, tela inteira. eu vou abrir a tela inteira agora. E agora? Apareceu? Não, Ainda não, não. Vai, segue, ainda segue o não. baile, Flo, segue o baile. Segue o baile? Então vamos lá. Bom, a gente viu essa apresentação e a gente viu aqui as principais coisas que chamam a atenção por causa da pista, por causa de coisas que estão dentro da pista e não deveriam estar, né? Oferecendo perigo para os atletas que estão correndo. Houve um comentário sobre a altura do obstáculo, eu já olhei, o obstáculo está na altura correta, tá? O problema Não, maior ele tem um lado maior que o outro. tem não. Sim, Se você aumentar ele, você vai perceber que o lado é por causa de coisa de ilusão de ótica, tá? As distâncias quando aumenta ele aqui, ó, essa peça aqui, ó, com essa, e essa com essa, e essa com essa, elas estão proporcionais, tá? Só medindo para ver se estaria mesmo diferente. Às vezes, aqui está parecendo ilusão de ótica, tá bom? Mas, tá. ok? Então vamos lá. Ok. O que é que está acontecendo aqui? Nós temos aqui uma pilha de placas que são os tampões do fosso. Onde é que essas placas deveriam estar? Nunca em lugar nenhum dentro da pista, seja em qualquer lugar que fosse. Ela tinha que estar totalmente fora da pista para não oferecer perigo nem aí, nem em lugar nenhum. Porque é uma coisa que entra dentro do cenário e ela não deveria fazer parte do cenário, fica aquela coisa mal apresentável na competição. E o atletismo ele é um espetáculo, você não pode deixar as coisas com uma apresentação ruim, uma coisa feia, né? Então, além de ficar feio, o perigo aqui está iminente. Imagine se ele tivesse caído para o outro lado. Aí ele cairia em cima das placas, né? Provavelmente essas placas é, são de metais, né? Porque elas precisam ser pesadas para colocar aí, aguentar o peso de alguém quando está coberto. E, é claro, que machucaria a pessoa, ok? Outra coisa que acontece aqui, olha aqui, ó. Você não vê um cone na pista. O que é que acontece com os cones? Lá naquela curvinha do poço, a gente tem que colocar cone de 2 em 2 metros. E aqui, a gente coloca de 4 em 4. Pode colocar de 10 em 10? Na reta dali dos 30 metros e 20 centímetros,
dá para colocar. Você colocaria 4 cones, ele ficaria de 10 em 10, é permitido, né? O ideal é que se coloque os 4, mas o 10 em 10 é aceito tranquilamente, porque está numa reta. Mas na hora que entra na curva, aí ele teria que ser de 2 em 2. O que acontece diferentemente dessa curva aqui, que tem um outro erro, ó. Não tem borda, e os cones que estão aqui, ele aparentemente está numa distância de 4 metros um do outro, e é a distância, quando se está na curva, nas outras curvas, 4 metros. Ocorre que esse cone ele tem que ter, no mínimo, 15 centímetros de altura. E eu tenho um cone desse aqui, e ele não é de 15, né? Ele é muito menos, porque a gente coloca junto com o toquinho do 800, que é de 15, e ele não é da mesma altura, ele é um pouco mais baixo, deve dar ali uns 10, 11 centímetros de altura, e ele está mal colocado, porque essa parte dele aqui, ó, está tocando a parte não está colocando a parte da pista. Ele tem que ficar rente à linha do lado de dentro da pista ele tem que ficar rente à linha interna da pista da raia 1, e não na parte, na linha da pista, né? E não nessa parte aqui que é fora da pista, ele está totalmente fora, ok? Então, é alguma coisa. A água do fosso, a gente não sabe em que momento está a prova, mas essa água, quando ela vai iniciar a prova, ela tem, ela tem que estar 2 centímetros no máximo entre a borda e a água, porque ela tem que estar quase nivelada, de preferência nivelada. Como a gente dizia antes, teria que estar babando. Como não está, ela é essa tolerância por causa da inclinação da pista na hora que se faz o fluxo. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Temos mais uma coisa aqui. Olha como deveria ficar a apresentação, né? Olha só. O atleta não fez falta, tá, gente? O atleta não fez falta porque ele passou por cima do obstáculo. E para passar pelo obstáculo, não importa como você passa, você pode fazer até uma escadinha, você tem que passar por cima e na hora que for passar a perna, tem que tomar cuidado para não ficar abaixo do plano superior do obstáculo, ok? Isso aqui é uma colocação do obstáculo de forma correta, né? Você tira logo as bordas daqui, né? Para poder, na hora que for tirar os obstáculos, que os atletas passarem, você já retirar logo para ficar livre a pista. Ok? Então, você coloca aqui, ó, daqui, ó, desse ponto aqui, ó, que é esse cone aqui, ó, que ele já está no 30, da onde ele está até onde precisa ser de 2 em 2, dá 13 metros e 41 centímetros. Você tem que colocar de 2 em 2 metros. E como é que é feito isso? Esses obstáculos, desculpa, volta um pouquinho lá. Esses cones que estão aqui, deixa eu só tirar o share screen aqui um pouquinho. Esses cones que estão aqui, ó, logo depois desse último aqui, e o que é que acontece com ele? Esses aqui vão para dentro para ficar. Lorenilson, em que slide Opa! você está? Porque está no segundo slide para nós, não está passando mais nada. Não, mas estou nele ainda. Não, mas você tem que colocar no Estou slide para a gente mostrando os ver. cones, eu estou mostrando só os cones. Mas então mostre para nós. Então vai Não para o segundo slide. Mas não está nos cones. está no segundo? Não, Primeiro? está no do Vai ter que fofo. ser o terceiro. Hã? O terceiro. Primeiro, segundo? Não é o segundo aí, não? Não, aqui Peraí, está. peraí. E agora? Não, Ok? ainda não. 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 Vamos lá, vamos ver aqui, peraí. Espera um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou colocar nele aqui. Esse aqui? Agora sim. Isso. Tá, Sim. vou Aí aumentar ele aparece. aqui. Tá, ok. Tá ok? Ok. Aí, esses cones que estão aqui, logo na borda, no início, mais próximo que a gente vê aqui, logo à nossa direita aqui, eles vão todos para dentro, para essa borda do... Olha como é que o cone é colocado. Ele é colocado sobre a borda, sobre a linha, tá? Porque ele está substituindo justamente a borda, gente, tá? Então, aqui, nesses 14 metros e 41 centímetros, ele vai ficar
ele vai ficar a 2 metros cada um. Tá? Espera só um pouquinho, desculpa. Volta. Só um minuto. Opa, voltou aqui. Tá ok? Tá vendo ainda? O que é que você pode colocar no fosso? Aqui você está vendo que ele está de 10 em 10, ó, são 30 metros e 20 centímetros. Você vai colocando aqui, ó, tem que ter 4, ó, 10, 10, 10. Então, e lá também vai ter as mesmas coisas aqui. Mesmas coisas dessa curvinha de cá. Esses cones que estão aqui, a gente abre eles e joga em direção reta na pista, que é para os atletas, quando chegarem, eles veem que eles já têm que entrar na segunda volta que eles passam por aí. O que é que a gente pode colocar na pista, no fosso? Flores, né? Não tem nenhum problema desde que ela não traga nenhum prejuízo para os atletas, certo? Um acidente, alguma coisa assim. Você pode também colocar essas flores de uma forma que elas fiquem no suporte mais seguro, não tem problema nenhum, né? Mas também há caso que você põe propaganda, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco isso aí. Vamos lá. Próximo. Aqui tem uma prova em que nós temos propaganda em vez de flores. Isso tem algum problema? Não, não tem Para problema nós não nenhum. passou. Não aparece o vídeo para nós. Espera aí só um pouquinho. Tá bom, né? Espera aí. Não aparece o áudio. Não, isso aí é o primeiro. E Aí, agora? aí, agora sim. Maravilha. Vai me avisando aí. Tá Bom, bom. aqui temos propaganda, e que é colocado dessa forma. Quando alguém fala que aqui, por exemplo, a água, você vê que vira e mexe, cai alguém, não tem problema cair, a queda não é falta, não acontece nada. Por que que não tem cone aqui? Porque esse espaço aqui, normalmente, a gente não põe cone, para evitar justamente um acidente, alguém cair, bater no cone, e às vezes machuca, certo? Então, aqui não se coloca e também a gente está respeitando aquela situação de 4 metros. O fosso, ele tem 3,66, então você tem aí mais distância para pôr o cone do que aquela distância curta de 2 metros, certo? Então, você tem aqui a propaganda da competição e o fosso aqui, ó, você vê, ó, que ele está bem cheio, né? Apesar de todo mundo caindo, você vê que o fosso continua cheio. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui. Esse aqui não é um exemplo legal para você colocar a propaganda no obstáculo por causa da segurança. Se o atleta está saltando, isso é uma tela, gente. O atleta vai saltar, tem uma tela, ele erra o salto, igual aquele lá, prende o pé na tela e depois tenta ir de novo, ele vai ficar caindo e pode causar um acidente. Então, isso aqui não é uma coisa muito recomendável para se colocar. Tem que ser uma coisa mais sólida e que não ofereça perigo. Eu vejo isso aqui oferece perigo para... Esses conezinhos que eles estão colocando aqui, ó, eles têm aqui deve ter menos de 15 centímetros, mas eles, pelo menos, tem um cone aí, né? Alguma coisa tem aí. Aí lá, eles estão colocando a distância menores do que 4. Ele fala 4, né? O mínimo, né? No máximo 4 de distância, né? Se você coloca 2 lá e coloca 2 aqui, você não vai estar infringindo, não. Beleza? Mas eles pedem que no mínimo 2 lá na curva. Pode ter menos de 4 aqui? Pode, não tem problema. O que não pode ter é mais de 2 lá. Não pode ter 4 lá na curva. Maravilha? Conseguiram ver esses cones brancos aí, né? Sim. Tem uma parte que diz que o obstáculo tem que estar 30 centímetros para dentro do gramado. E no caso do obstáculo do fosso, não. Porque ele é 3 metros e 66 e ele tem que estar alinhado com o fosso. Então, isso aqui, ó, tem que estar alinhado aqui embaixo. Então, ele não obedece àquela condição do obstáculo seco. Maravilha? Vamos para o próximo. Bom, isso aqui é um fosso cheio, um fosso que não está cheio, né? A prova está aí, deve ser está na Argentina, né? Que é cada. Esse aqui não está cheio. O fosso só está com mais de 5, então, uns 5 centímetros aí de nível. Então, a não ser que essa prova esteja muito no final, né?
e tem acontecido mais de uma série de provas aí, tá? O que é que acontece com esse obstáculo? Ele é um obstáculo que ele não é firme, o outro é chumbado, né? Não deveria ter o obstáculo e eles fizeram uma adaptação aqui, mas isso aqui não é o correto de se fazer com o obstáculo. O obstáculo aqui, ele vai estar com ele vai estar com aquele de 3,96 m, então é um obstáculo que está fora da especificação para o obstáculo do fosso, beleza? Então, e esse obstáculo aqui está móvel, tá vendo? Não está preso. Ok? Vamos para o próximo. Isso é a outra coisa que estaria incorreta, tá? Vamos para o próximo aqui. Aqui nós temos um fosso com a água está cheia, né? O que que é o nível da água está, mas o que está perigoso, é de perigoso, é essa situação aqui, ó, que se alguém cair fim para cima disso aqui pode se machucar. Então parece que é uma torneira ou alguma coisa que está aí, está aqui, ó. Você vê que está bem próximo. Eu conheço a pista, isso aí eu sempre falei que isso aí era meio perigoso, tá? Então tem isso aí, ok? Vamos para o próximo. Aqui. Então, quais os problemas que nós temos aqui? Eles colocaram a borda. Provavelmente, eles fizeram uma medida a 30 centímetros para poder ter essa borda, né? O que é recomendado é que não tenha a borda aqui, né? Pela norma, o manual não se coloca a borda, porque essa medida é a 20 centímetros, certo? Então, se ela é 20 centímetros, não pode ter borda, certo? E aqui é o seguinte, aqui não tem a linha que sai, que é a linha que dá os 3,66 m. 3,66 m nada mais é do que 3 raias, né, pessoal? Então, ela não tem a linha, não tá, como naquele primeiro também não tinha, pois eu esqueci até de falar, não tinha. Isso aqui, o que é que acontece? Isso aqui tinha que estar emborrachado, né? Porque se o atleta cair muito aqui, ele vai ter uma Escorregar. situação desconfortável, ok? Ele está alinhado aqui? Tá, ele está alinhado com o fosso, o obstáculo, ok? É uma construção meio rústica, mas o obstáculo está dentro da especificação, ok? E essas coisas, esses locais têm que estar sempre emborrachados, porque para evitar os acidentes. Isso aqui é pista construída muitas vezes sem esses cuidados, ok? Vamos para o próximo. E aqui é um obstáculo bem construído, né? Ele é um UCS, para você ver que a pista, mesmo com a prova, ela ainda está, aparentemente, está nivelada, né? Você vê o nível da água e você vê que quando as coisas acontecem de uma forma correta e harmônica, você quase não acha defeito na apresentação técnica das provas, que a gente chama isso de apresentação técnica da prova, né? Então, isso aí é uma pista construída com todos os padrões, né? Aparentemente, só pelo obstáculo já dá para ver que eles tomaram cuidado com o Fusca, não é qualquer pista que tem um obstáculo como esse, certo? É o melhor obstáculo que tem. Se ele tiver todo arrumadinho, uma pessoa só consegue subir e a outra colocar o pino, não precisa de muita gente. Tá? Ele estando colocado de forma bem correta, né? Às vezes coloca um pouco mais apertado do lado, aí já requer que tenha mais gente para pegar e jogar, para subir ou abaixar e colocar e às vezes precisa colocar óleo. O que é interessante nesse obstáculo? Antes mesmo da regra mudar, ele já tinha as três alturas, de 91,4, já tinha a altura de 76,2 e tinha de 83,8, já tinha nele. Você pode olhar que desses obstáculos vai ter lá uns números lá nele,
É 30, 33, 36, que são essas alturas que eles colocam no obstáculo em polegada, porque é americano. Ok? Beleza? É, alguma, alguma pergunta ou algum questionamento sobre o assunto, que é muito rápido, a gente precisa, né, às vezes, correr com a gente procurar explicar de uma forma mais rápida e mais com um pouco mais de clareza, porque é uma coisa que a gente só observa, mas não fica prestando muita atenção, porque está sempre lendo a regra e a gente segue muito a regra e muitas vezes tem essas coisas que não estão na regra e a gente acaba não prestando atenção. Eu achei interessante o vídeo por causa disso, até para a gente tomar cuidado não só com a prova do obstáculo, mas com outras provas que acontecem na pista. Outro dia mesmo, e não e até por atitude de atleta. Outro dia mesmo o Nilton comentou que um atleta estava é, fazendo coisa com material lá, perto da câmera de chamada, ele teve que chamar a atenção do atleta. Então, até isso a gente tem que estar de olho, porque isso não tá no livro lá na regra. A gente tem que estar Ele sempre estava olhando. ele estava aquecendo para o martelo com uma cadeira. É. Aí acontece isso e muitas vezes a gente olha, pô, mas está onde? Não está. A gente tem que ir lá e tomar atitude, porque é uma atitude perigosa, é uma atitude que pode causar prejuízo e lesões nas pessoas, e a gente tem que estar sempre atento. E quando a gente chega na pista e vê essas coisas, a gente tem que estar sempre atento e dizer assim, olha, isso aqui não deveria estar aqui, né? Tem coisas que às vezes é muito óbvio, mas tem coisas que a gente não consegue perceber, principalmente colocação de cone, como esses cones devem ser colocados, a forma que coloca. Muita gente não olha muito, não observa, porque, até por causa da correria da pista, da correria da competição. Certo? Ok, pessoal? Estamos deixa eu olhar ver no último primeiro slide lá, o que é que acontece? Ó, essa pista, ela não, ela não tem também a linha, né? Parece até que ela é até curva. Então, ela, mais do que nunca, ela teria que ter o cone, certo? Não sei de onde é, não sei onde é, não, apareceu por acaso. E a gente observa isso aí, que não é só no Brasil que Ô, Flor, acontecem coisas, fazer essas coisas de forma assim ô, Flor, meio conveniente. Pode falar. eu consegui localizar essa pista nos Estados Unidos. É de uma, Hum, é de uma universidade. Eu uhum, olhando lá em cima, eu consegui ver os logos da pista, tal. Só que quando eu hum. abri o site, aparece muito essa pista dentro de um espaço de futebol americano. Eu creio É, que é um anexo ao lado desse campo de futebol americano. Eu não achei a foto mesmo, o local da sim. pista, mas a localidade, a instituição que é dona dela, é de uma Uhum. universidade. Às vezes faz dessa forma justamente por causa do campo de futebol, né? A gente sempre tem um problema Flor, muito sério. O campo de futebol americano é maior, né? Maior do que os nossos. Flor, para quem Né? não viu, tá vendo aqui o embleminha aqui da imagem? Tem uma setazinha apontando aqui embaixo, embaixo, embaixo. Aqui embaixo de tudo, ó. Traz o seu mouse aqui embaixo. Aqui Hum, aí, do lado esquerdo, aqui, ó. Aqui do hum. lado esquerdo. Do lado esquerdo. Está indo para a Beleza. direita. Aí. Se Uhum, você clicar, o vídeo começa. uhum, Aí. uhum. Sobe um pouquinho. Cara. Aí. Dá um clique aí que o vídeo inicia. Ver lá em cima. Parece lá em cima naquele placa, né? Né? Parece lá em cima naquela placa, né? Lá em cima do Também? placar eu consegui ver da onde que era. Mas Sim. ficou legal. Eu acho que eu achei umas imagens interessantes porque elas traziam erros, né? Várias questões. Boas imagens que eu encontrei. Ok. Ok. Alguém tem mais alguma
alguma coisa assim, curiosidade sobre essas situações? Normalmente a gente não percebe isso na regra, a gente só percebe quando a gente está no dia a dia olhando, e a gente passa por várias situações em que não só na prova de obstáculo, como qualquer outra prova também acontece, né? Eu costumo só fazer provas de campo, mas no final das provas de campo eu auxilio aqui em Porto Alegre, né, da Faergs, auxilio na pista. Mas eu tenho por hábito sempre examinar o setor onde caem os implementos, tudo. Eu sempre examino tudo, é um hábito meu. E com certeza, se eu estivesse, digamos, no fosso, eu teria notado aquelas placas ali que são de tapar o fosso e teria tirado, porque é hábito meu de olhar isso. A segurança dos atletas em primeiro lugar. É, a gente tem que estar sempre pensando, né, nesse quesito de segurança, senão pode acontecer acidentes graves em que muita gente faz cirurgia e às vezes fica com sequela. Já vi situação em que o martelo pegou num, num árbitro e pegou no braço. Até hoje ele tem um problema no braço por causa do martelo ter pego, né? Sim, E foi por causa, não foi, pegou porque ele estava no local da queda, não. Foi o desvio do martelo que chegou nele, né? Chegou mais lento, né? Mas mesmo assim, machucou muito o braço da pessoa, né? Então, tá. Deve ter outras situações semelhantes em outros lugares. É, já fiquei sabendo que o cabo do martelo saiu pela parte de trás da gaiola e se enrolou na perna de um árbitro e ficou um corte terrível na perna dele. Teve que colocar ponto, né? Lógico. Enrolou, né? Um corte feio danado. E é. ficou. A marca deve estar até hoje com ele. Coitado. Tá? Então, a gente tem que estar sempre com esses cuidados. Foi isso que chamou a atenção, mais chamou a atenção, que eu falei, poxa vida, isso aqui a gente tem que estar passando, porque a gente nem sempre tem a oportunidade de estar avisando para todos, né, sobre essas questões, né? Então, cada dia é um aprendizado que a gente tem dentro da pista. Na prática, a gente está sempre tendo um aprendizado novo a cada dia, tá? Com certeza, né? Mais algum? E eu penso que em relação à colocação dos cones na curva, aí sim está no livro de regras, né? Aí provavelmente muitas coisas podem ter acontecido. Os árbitros que ficaram na curva não são de pista, não estão acostumados, ou falha no cumprimento da regra. É uma situação Acontece. completamente diferente com relação aos tapumes que eu falei. Eu não sou da pista, provavelmente não teria notado a posição dos cones, mas os tapumes eu teria olhado. Eu estou Sim, fazendo essa comparação. certo? Porque a gente sempre tem que colocar cone quando é retirado uma borda ou quando o local da pista que vai passar a corrida não é suprida de borda, né? No caso do fosso, as pistas construídas hoje não tem mais não se coloca mais a borda. Já se colocou antes, né? Tem algumas pistas aí que você vai acabar vendo, mas hoje não. Hoje você vem e coloca os cones para substituir a borda naquelas distâncias que estão na regra e o cone tem que estar em cima da borda. A ponta do cone tem que coincidir com a parte da borda que tá acontecendo a corrida e não com a parte de fora, certo? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso aí para estar fazendo o cumprimento e também pela apresentação da prova. E o que é que acontece? Apresentação técnica. E o que é que acontece quando você não coloca? Aparece em tudo que é foto, né?
parece a lei de Murphy, né? Tudo que você faz que não tá, tem alguma coisa que não tá legal lá, parece que as fotos correm para lá, né? Então, tudo que é foto aparece. Então, como todo mundo tira foto em pista, né? Tem repórter, fotógrafo cinegrafista, e a gente mesmo, né? Às vezes está lá de fora, tira foto, e aí acontece isso aí, de ver A, coisas que a gente... a, a base do cone, por exemplo, junto à raia 1, ele fica no limite do final da linha de 5 centímetros com É, o início da raia, né? Por exemplo, ele cobre a linha de 5 centímetros com uma das pontas, ela tem que estar coberta, essa linha, porque o cone tem que coincidir com a parte que ficaria a borda, certo. É porque a posição eu do nó. tiro, eu tiro lá aqui na Sojipa, eu tiro a borda e coloco cones junto ao corredor do dardo. Porque Sim, os atletas invadem a pista para pegar maior distância para o deslocamento. Então, ali é sim. tirado a borda e eu coloco cones. Ah, eu conheço lá a pista lá, lá propicia isso aí. Se a gente tira a borda e coloca o cone no lugar da borda, aí tem que colocar daquela forma que é colocada nessa foto aqui, ó. Olha aqui como é que ele é colocado, tá vendo aqui? Isso mesmo. A Tá. borda não a linha ele está em cima da linha, Tá em né? cima da E linha. com a borda coincidindo, ó, a borda dele coincide com a parte da pista que está a corrida, certo? Certo, Não a parte que certo, está do lado de fora, ok? A linha não, ali ele fica sobre a linha não aparece no local que ele está. É como se ele estivesse substituindo a borda com a ponta dele, ok? certo, claro. Ok. Tranquilo? Mais alguma coisa, pessoal? É que ficou claro. Tá? Sim, ficou bem claro, bem Se e bem vocês interessante. tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só fazer um chatzinho que depois a gente está lá, às vezes está lendo lá a situação e, pô, peraí, aquela situação. É só fazer uma consulta que a gente vai, mostra como é que é feito e tudo mais. Porque tem gente que trabalha muito no campo e às vezes não está acostumado com a pista e vice-versa. Muitas vezes a pessoa está trabalhando muito na pista e não está acostumado com o campo, né? Então, às vezes alguma coisa fica de última hora ali, fica ali um pouco na dúvida, é só perguntar que tem muita gente que tem condição de dar essa resposta, certo? É uma coisa assim que a gente vai percebendo e vai colocando nas apresentações para as pessoas ficarem mais ligadas. Tem coisas que você não vai ver na regra, o que você vai tentar fazer é imaginar qual é a intenção da regra. Quando alguém coloca alguma coisa assim, qual é a intenção da regra? Aí você vai conseguir chegar a alguma resposta. Porque enquanto não se perguntar, não fizer essa pergunta, você não consegue ver coisas que não estão nas regras. Você tem que pensar qual é a intenção dela e por quê, né? Você vai sempre fazendo as perguntas para você mesmo. Na hora de uma dúvida, tem sempre gente que já passou pela situação que pode elucidar a sua situação. Ou às vezes você mesmo consegue resolver e passar à frente, né, na condução da competição. Ok? Maravilha? Maravilha. Ô, Flor, eu acho que esse momento você conseguiu já esclarecer bem. Eu preparei um outro material que eu mandei para a Cláudia a pedido dela, que Uhum. são os outros momentos da própria corrida com obstáculos. Eu acho que Uhum. ela vai criar um segundo momento do obstáculos, talvez até um Sim. terceiro momento Ela do obstáculo. comentou comigo, porque como eu vi o material, só que como aquilo era muito longo, não daria para a gente passar ele Nesse aqui momento. nos 15 minutos, é muito pouco, né? Eu falei, é muito pouco, é melhor colocar mais de uma forma que
Você, com a foto, você consegue colocar 1.000 palavras ali dentro de uma foto, né? Pode substituir 1.000 palavras, então você, às vezes, coloca isso aí de uma forma mais rápida, né? Os E nossos mais clara, né? minutos estão com 35 já. Aham. Os 15 minutos já está longe, né? Beleza? Não, mas foi muito bom, muito bom. Sempre é bom estudar, sempre é bom aprender. Ok. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, então. Qualquer dúvida aí é só mandar no WhatsApp ou lá no próprio, na própria Abrat lá, Informes, que a gente vai lá e passa para todo mundo. Quando alguém for mandar nem no Informe, né? Que no Informes não pode, manda no Associados lá. Ou pode mandar no privado também, não tem problema não. Tá lá, só mandar. Tá bom? Obrigada, Flor. Tamo junto.